Senhoras e senhores aqui presentes, cidadãos da nossa Vitória que nos acompanham pela internet, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, eu desejo boa noite a todos. Nós estamos chegando no final de mais um período legislativo. Teremos após essa, apenas 3 reuniões, caso não haja nenhuma extraordinária. E sabemos que duas reuniões serão utilizadas para nós analisarmos o orçamento anual. Diante disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a mini-reforma eleitoral que o Brasil passou neste ano e em 2013, e também de uma publicação que saiu agora à tarde, às 17h10, de forma oficial, sendo que no começo da tarde os sites da Globo.com, da Record e outros já anunciavam a questão da influência que o déficit nacional, orçamentário nacional, poderá ter nas eleições do ano que vem, principalmente na volta do voto manual e não com a utilização da urna eletrônica. Desde semana passada, os presidentes dos tribunais superiores já vêm falando com o governo que o corte efetuado no orçamento desses tribunais, de mais de 200 milhões de reais, vai surtir um efeito direto nas eleições municipais de 2016. Já foi expedida uma nota à imprensa agora oficial, às 17h15 de hoje, no site do TSE, falando sobre essa questão. Muitos estão comemorando na internet, que ainda existem pessoas que entendem que o processo eleitoral informatizado pode acarretar danos à democracia pela existência de fraudes. Eu não concordo com essa opinião. Eu acho o voto eletrônico muito mais seguro que o voto manual, principalmente na questão de apuração desses votos. A apuração se demonstra totalmente ágil e a apuração se demonstra mais justa do que existia há anos atrás. O voto eletrônico teve início no Brasil, no norte de Santa Catarina. A primeira eleição, inclusive as urnas eletrônicas, foram, a forma atual que está, inventadas aqui em Brusque, Santa Catarina. A cidade ganhou diversas homenagens mundiais por causa disso. Foi lá no ano de 1994 ou 95, a primeira eleição que teve ali, que foi uma eleição para prefeito municipal e não dentro do calendário nacional, porque o prefeito lá tinha sido, acho eu, que cassado, e fizeram umas novas eleições fora do calendário nacional. Depois as capitais, já em 96, tiveram eleições pela urna eletrônica, e a partir de 2000, todas as cidades do nosso país já começaram a votar através da urna eletrônica. A minha monografia de conclusão de curso foi justamente sobre a urna eletrônica. Eu entendo que ela tem falhas sim, principalmente na ordem de votação, como eu sempre falei, que a ordem de votação da nossa urna eletrônica, ela induz cerca de 8 a 10% do eleitorado em erro. Induz em erro. Porque todas as leis, toda a propaganda, ela sempre coloca o cargo executivo em primeiro lugar. Ou seja, quando falamos de uma eleição de âmbito nacional, o primeiro cargo que o eleitor pensa é no presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Essa é a sequência lógica na cabeça do eleitor e deveria ser a sequência correta. Numa eleição municipal, quando a gente vê a propaganda, a própria Constituição fala em eleição de prefeito e vereador, a sequência lógica seria, primeiro voto do prefeito e segundo do vereador. Muitos, talvez que não militem na área, entendem que isso não traz prejuízos. Traz sim, traz no famoso voto de legenda. Essa indução ao erro da nossa urna eletrônica, ela favorece aqueles partidos que têm candidatos a prefeito, a ter mais votos de legenda. Já dei vários exemplos aqui nessa tribuna da diferença de votos de legenda da última eleição
da União da Vitória, a última eleição da União da Vitória, que o PT foi o partido que mais pegou votos de legenda, que foram 112 votos de legenda. Na eleição seguinte, o PT pegou 1.200 votos de legenda. O PSDB, que tinha pego 9 votos de legenda, pegou 1.200 votos de legenda na eleição seguinte, a primeira urna eletrônica, sendo que o PSDB, historicamente, não tinha legenda. E o PT tinha, mas não nessa quantidade tão grande. E sempre, é matemático. O partido que tem candidato a prefeito, na eleição proporcional, que é de vereador, tem maior número de legenda e assim elege mais vereadores. É o caso que nós tivemos na última eleição, que o PSC nunca teve votos de legenda e passou dos 1.000 votos de legenda na última eleição. Porque 8 a 10% da população entende que o primeiro voto seria para prefeito. Quando ele digita o número do prefeito, seja 45, seja o 20, seja o 15, seja o 13, esse voto vai para a legenda dos vereadores. E isso aumenta muito, e 1.000, 1.200 votos, 1.400 votos, são candidatos fortes a vereadores que ajudam aquela legenda a eleger mais candidatos. Essa tese ganha reforço agora, porque as eleições federais, nós temos, na última eleição, nós tivemos o primeiro voto para deputado estadual. E os deputados federais perceberam essa questão, que seria melhor pôr o federal em primeiro lugar, para pegar milhares de votos de legenda para quem opta, entende, tenciona votar para presidente e erra seu voto e coloca em primeiro lugar. Esses votos dessa vez não foram para os deputados federais, e sim para os deputados estaduais espalhados nos 27 estados das nações, 26 mais o Distrito Federal. Então os deputados federais fizeram uma mudança. Na próxima eleição geral, o primeiro voto será para federal e não para estadual. Então, todas essas teses, todas essas questões, a gente vai percebendo que eles não querem mudar o que seria correto. Pôr o primeiro voto para presidente da República, segundo voto para governador, senador, federal e estadual. Por quê? Porque o voto de legenda é fundamental para os partidos que estão no poder, seja ele qual for. É fundamental fazer mais candidatos, mais pessoas, para que o governador ou o próprio presidente da República tenha base sólida, seja um Congresso Nacional, seja uma Assembleia ou até no município. Então, quanto à questão da reforma política, outros assuntos relacionados, que todos sabem que a mudança de partido agora é possível, em três situações. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Isso é o que mais vai dar ações judiciais. Qual o partido político nesse país que não muda, que não tem um desvio reiterado no seu programa partidário? Porque a gente sabe que durante a cartilha do partido é uma, o programa é outro, mas depois que assume o poder muda totalmente. E todos os partidos assim são. Se você pegar o próprio Partido dos Trabalhadores, que hoje vem gerindo o governo, o Partido dos Trabalhadores sempre foi o partido social, trabalhista. A gente pega hoje o ministro da Economia, ele é do Banco Bradesco. Do Banco Bradesco. Quantas vezes a gente viu, quando tinha o Fórum Mundial de Davos, que era da economia, o próprio PMDB, o próprio Partido dos Trabalhadores, ia para o Fórum Social, falando mal do Fórum Mundial, que aquilo era encontro dos países desenvolvidos para acabar com os países em desenvolvimento, e quando chegam ao poder, o próprio Partido dos Trabalhadores, com o meu PMDB na base dele, nomeia um ministro da Economia que vem do sistema capitalista. Do sistema capitalista. Então, isso já na minha opinião, já é um motivo para quem está no partido ter um desvio de programa partidário. Foi só um exemplo que dei, porque todos os partidos têm esse desvio de programa partidário. Grave discriminação política pessoal, esse é um pouco mais difícil até de provar, e a famosa janela partidária, que é aquela mudança de partido efetuada durante os 30 dias que antecede o prazo máximo para filiação para eleições. Agora são 6 meses antes da eleição, não mais um ano. Aqui está causando muita confusão em eleitores, porque continua ainda aquele prazo de filiação dentro da circunscrição. Tem muitos eleitores de outros municípios
por exemplo, que querem ser candidatos de União da Vitória, tem o título em outro município que quer ser União da Vitória, acha que transferindo para cá 6 meses antes pode ser candidato. Não. Não, eles não conseguiram, não deu tempo de mudar a Constituição, porque é a Constituição da República que fala no prazo de 1 ano, lá no seu artigo 14, que vai falar no prazo de 1 ano. Então, você tem que estar filiado como eleitor, inscrito como eleitor dentro do município 1 ano antes da eleição e filiado no partido político. Filiado em partido político, a lei não fala aonde. Partido político, você pode ser filiado em Curitiba, desde que tenha 1 ano como eleitor na Vitória, você pode estar filiado em outro local, mas no partido político, há pelo menos 6 meses do pleito eleitoral. Outra questão, sempre em ano eleitoral, nessa época, dezembro e janeiro, milhares de pessoas recebiam e-mails. Pessoas que estão transtornadas com a classe política, revoltadas, recebiam e-mails dizendo: anule seu voto. Anule seu voto porque, anulados 50% mais um dos votos, a eleição inteira é anulada e deveremos ter um novo pleito. Isso sempre foi uma visão errada. E as pessoas citavam o artigo 224 do Código Eleitoral. Esse artigo foi alterado, mas dizia o seguinte: se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais, estaduais ou municípios nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicada as demais votações, e o tribunal marcará dia para nova eleição. Você lendo o artigo, essas pessoas têm razão. Essas pessoas têm razão. Se 50% mais um anular seus votos, teremos nova eleição. Mas não. Aqui fala em nulidade. Nulidade. Totalmente diferente. A nulidade de voto nulo, de voto em branco, de não comparecimento. A nulidade, ela diz que é uma expressão judicial. Quando a justiça declara nulo alguma inscrição eleitoral, quando a justiça declara que um candidato para se eleger comprou votos ou não poderia ser candidato. Então, essa nulidade aqui não fala em voto nulo ou voto em branco, e sim uma nulidade decidida após o prazo da inscrição e muitas vezes após as eleições. O voto nulo, ele é considerado uma discussão apolítica do eleitor. O eleitor tem o direito, sim. O eleitor tem o direito. Porque muitos falam que o voto é obrigatório, mas o voto não é obrigatório. O que é obrigatório é o comparecimento. O que é obrigatório é o comparecimento no dia da eleição, sob pena de multa. Então, o voto, se você chegar no dia, você pode anular, pode votar em branco e pode até negar-se a votar. Apenas comparecer, assinar o livro e não votar. Isso é um direito seu. O que é obrigatório é o comparecimento no dia das eleições. Então, esse artigo também causava muita celeuma. Nós tivemos diversos exemplos, a última aqui no município de Bituruna, que o candidato que ganhou pegou mais de 50% dos votos, aí a eleição foi anulada e tivemos um novo pleito, e em outros vários municípios já teve isso. Agora eles alteraram, porque não falava nada se o candidato não pegasse mais de 50% dos votos. Porque podia ter 3 candidatos, e o primeiro se eleger com 40% dos votos, 40% dos votos, que não é a maioria, 40% dos votos, que não é a maioria, e daí? Chamava o segundo, fazia novas eleições. Agora, os deputados mudaram esse artigo, e agora está descrito que será determinada nova eleição também, caso o primeiro colocado, mesmo não atingindo esse número de votos, não atingindo o número de votos 50%, também será determinada nova eleição. Existem diversos outros parágrafos aqui sobre essa questão, mas agora ficou mais claro. Então, não existia essa possibilidade, nunca existiu essa possibilidade de uma anulação de uma eleição por voto do eleitor, seja voto branco ou nulo, porque a Constituição fala que ganha quem tem a maioria dos votos. Pode ser um voto só, 2 votos só. Todos os outros 140, 150 milhões de eleitores podem dar seus votos. Se o camarada tiver 1 ou 2 votos no segundo turno, ou a maioria absoluta do primeiro turno, será considerado eleito. Agora a redação ficou mais clara. Outra questão que mudou é a questão das convenções partidárias, senhor presidente, que agora elas terão início dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então,
um mês depois. Um mês depois. Antes, nós tínhamos a possibilidade do dia 10 de junho ao dia 30 de junho. Todos os partidos faziam dia 30 de junho, entendendo, por causa das coligações, de todas as questões políticas até essa data, mas no dia 10 de junho poderia, sim, fechar a ata partidária e levar até o cartório. E o registro era feito até 5 de julho. Agora nós teremos uma eleição bem mais enxuta, 45 dias somente. Outra questão que mudou é o voto proporcional. Este é muito criticado pela população. Aquela questão de não se eleger os 13 mais votados, e sim dentro de uma proporcionalidade de cada partido. Agora, foi criada uma cláusula de barreira. Uma cláusula de barreira. Continua voto proporcional, e foi criada uma cláusula de barreira. Nenhum candidato poderá ser eleito com menos de 10%, do coeficiente eleitoral. Na vitória, o coeficiente eleitoral na próxima eleição deve girar em torno de 2.500 votos. Então, nenhum candidato poderá ser eleito com menos de 250 votos. Passou disso, vai para a distribuição do proporcionalidade. Eu que trabalhei no TRE durante algum período, eu acho que a eleição proporcional ainda é a mais justa. É a mais justa. Porque isso evita que candidatos mais fortes façam pesquisas, faltando aí 8, 9 meses para a eleição, e se reúnam dentro do mesmo partido. E um partido domine amplamente uma Câmara de Vereadores, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal. Se um partido tiver, e as pesquisas estiver certo, se eleger pelo menos 50% dos candidatos mais bem cotados nas pesquisas, e a proporcionalidade que é isso, quer dizer, um pouco de pessoas de cada partido, para ter uma legitimidade, porque é eleito pelo voto, e uma proporção de cada partido para a formações de comissões, opiniões e votação. Mais um minutinho, senhor presidente, sobre cabos eleitorais. Cabos eleitorais também foi definido agora um máximo que pode contratar. A regra começa a cidade até 30 mil habitantes. Então, até 30 mil habitantes, você pode contratar 1% de número de cabos eleitorais, do número de eleitores. Eu acho um abuso. Por exemplo, já começamos com 300 cabos eleitorais. 300 cabos eleitorais. Se pegar 30 mil, 1%, 300 cabos eleitorais. Daí, a proporção de cada mil eleitores, não habitantes, desculpa, de cada 1.000 eleitores, você pode pegar mais um cabo eleitoral. Então, se pegar na Vitória, a previsão é de 44, 45 mil eleitores inscritos para a próxima eleição. Então, nós temos 15 mil eleitores acima dos 30 mil. Então, poderá ser contratado aqui 315 cabos eleitorais por cada candidato. Eu acho, sinceramente, um abuso enorme. A substituição de candidatos também, já tivemos casos em vários municípios da substituição ser realizada na manhã da eleição, na noite da eleição, agora não. Agora 20 dias antes da eleição, salvo em caso de falecimento. Senão, 20 dias antes da eleição, terá que ser substituído o número de candidatos, o candidato. Propaganda, a maioria está proibida. Em carros pode, só o adesivo do tamanho do vidro traseiro, que é em média 50 por 40, um pouco maior. Aquele famoso envelopamento de carro, que é o carro inteiro não pode mais. Redes sociais, a campanha está liberada. Ele é proibido a contratação de pessoas diretamente para falar mal de outros candidatos. Mas a fiscalização disso será praticamente impossível. O número de candidatos ficou mantido. E no final, infelizmente, nossa reforma política não atendeu o anseio do povo, não atendeu o que o cidadão brasileiro esperava. Que nós vemos que a maioria das modificações legais tange a procedimento e processo eleitoral. E não era isso que a população queria. A população queria a obrigação do cumprimento das promessas de campanha. As promessas de campanha são registradas no cartório eleitoral, mas depois do registro não existe.
não é obrigação de cumprir aquilo, só registrar, mas depois não ter que cumprir. Muitos defendiam o voto facultativo, e tantas outras questões que eram necessárias, mas não foram levadas a fundo. E, principalmente, a doações por empresas à campanha. Isso também, infelizmente, não foi visto com a seriedade necessária, mas ainda existe a possibilidade de elas serem proibidas totalmente e tomara que isso ocorra. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente, muito obrigado aos vereadores e todos os amigos aqui presentes. Boa noite a todos.